Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou contar uma história que parece cena de filme, mas aconteceu de verdade no coração do poder brasileiro. E envolve um clique de câmera, um ministro do Supremo Tribunal Federal, um gesto que muita gente viu como obsceno e uma demissão que tá deixando todo mundo com a pulga atrás da orelha. E já te aviso, não é só sobre uma foto, é sobre liberdade de imprensa, sobre pressão política e sobre como funciona a engrenagem do jornalismo quando ela esbarra nos interesses dos poderosos. Tudo começou no velório de Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF, um evento que reuniu nomes pesados da política, do judiciário e da imprensa. O clima era solene, mas bastou um clique para transformar aquele momento numa bomba de repercussão nacional. No meio da cerimônia, o ministro Alexandre de Moraes fez um gesto com a mão que, para muita gente, parecia um sinal de dane-se, aquele gesto universal que dispensa legenda. E adivinha? Esse momento foi registrado por um fotógrafo do Estadão, um dos jornais mais tradicionais do país. O que poderia ser só uma imagem curiosa acabou virando munição pesada na internet. A foto começou a circular rápido, primeiro em redes sociais, depois em sites independentes e grupos de WhatsApp. E como Moraes já é um personagem central de várias polêmicas recentes, envolvendo decisões sobre liberdade de expressão, bloqueio de redes sociais e até investigações contra jornalistas, a imagem caiu como gasolina em um incêndio. Só que aí vem a reviravolta. Poucos dias depois, o Estadão demitiu o fotógrafo. Oficialmente, a justificativa foi quebra de confiança e descumprimento de protocolos internos. Segundo o jornal, a publicação da foto não seguiu o fluxo normal de edição, aprovação e escolha editorial. Mas para muita gente, isso cheira a outra coisa: pressão política, censura velada ou pelo menos medo de desagradar quem não se pode desagradar. E é aqui que a gente começa a entrar na parte mais pesada dessa história. Primeiro, vamos lembrar que o evento era público, aberto à cobertura jornalística, e Alexandre de Moraes é figura pública. Na prática, registrar esse tipo de momento não é ilegal. Não houve invasão de privacidade, não houve truque de edição, não foi flagrante obtido por meios ilícitos. Foi simplesmente fotojornalismo no seu estado puro. Estar no lugar certo, na hora certa, com o olho treinado para capturar algo que foge do script. Então a grande questão não é se o fotógrafo podia ou não fazer a foto. A questão é por que o Estadão resolveu não só não publicar, mas demitir o profissional. É aqui que a discussão esquenta, porque a relação entre a imprensa e o judiciário no Brasil está cada vez mais delicada. Quando um ministro do STF é alvo de crítica ou de exposição negativa, a reação costuma ser rápida e dura. E a imprensa, que deveria ser independente, muitas vezes se vê diante de uma escolha: bancar a história e enfrentar as consequências, ou recuar e proteger sua relação com as autoridades. O caso do fotógrafo parece se encaixar nessa segunda hipótese, porque, convenhamos, não é comum ver um profissional experiente ser desligado tão rápido, com um comunicado seco, sem direito a uma defesa pública, por causa de um clique. E essa não é só uma questão individual, é também uma questão de clima. Se um fotojornalista é punido desse jeito, qual é o recado que fica para os colegas? Pense duas vezes antes de publicar algo que possa constranger um ministro do Supremo. E aí a gente entra na tal autocensura, que é tão ou até mais perigosa que a censura oficial. Do ponto de vista jurídico, a situação é até simples. Não houve crime na foto, mas na esfera trabalhista o jornal pode alegar que houve descumprimento de normas internas. E aí a briga muda de figura. Se o fotógrafo quiser levar o caso à justiça, pode tentar provar que a demissão foi motivada por pressão política, o que configuraria dispensa discriminatória. Mas todo mundo sabe que provar isso é outra história. Agora, olhando para o cenário mais amplo, a repercussão desse caso pode ser duradoura. No curto prazo, é combustível para as redes sociais,
para polarização e para briga de narrativas. No médio prazo, pode desgastar a imagem do Estadão junto a leitores que esperam coragem e independência editorial. E no longo prazo, pode sim criar um ambiente onde a cobertura crítica de autoridades do STF se torne cada vez mais rara. E aqui a gente precisa falar também da figura do Alexandre de Moraes. Ele não é só mais um ministro, ele é hoje um dos homens mais poderosos do Brasil, com influência direta em temas sensíveis como eleições, redes sociais, investigações e liberdade de expressão. E qualquer cobertura que o envolva já nasce carregada de tensão. Por isso, uma foto dessas não é apenas uma curiosidade. Ela vira símbolo, vira munição política e mexe com as placas tectônicas do debate público. E é aí que você percebe que essa história não é só sobre uma demissão, é sobre o que acontece quando jornalismo, política e poder se encontram, sobre os limites não escritos que a imprensa parece respeitar quando se trata de certas figuras, e sobre como um simples clique de câmera pode revelar muito mais do que a imagem mostra. No final das contas, a pergunta que fica é simples, mas incômoda. O Estadão agiu para proteger sua linha editorial ou para proteger alguém poderoso? E mais, o que isso diz sobre o estado da liberdade de imprensa no Brasil hoje? A resposta: cada um vai dar a sua, mas uma coisa é certa. Enquanto histórias como essa se repetirem, a gente precisa continuar discutindo e cobrando, porque jornalismo de verdade não existe sem coragem. Então me diz aí nos comentários, você acha que o fotógrafo foi injustiçado ou que o jornal agiu certo? Vamos conversar, porque essa discussão é sobre muito mais do que uma foto. É sobre o direito que a gente tem de saber o que acontece, mesmo quando incomoda os donos do poder.